Fala pessoal, estão prontos para o maior compilado de notícias e coberturas e matérias da TV reunidas num único canal, num único vídeo? Aqui vocês terão SBT Esportes Rio, Donos da Bola Rio, Jogo Aberto, Seleção Sport TV, Globo Esporte, tem também na Transamérica lá o Papo de Craque, tudo junto nesse vídeo aqui. Não perca, fique até o final e seja o cara mais bem informado sobre o Botafogo no estado, no Brasil, no planeta. Eu sou o Rafael, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal, que deixa o cara mais bem informado sobre o Botafogo na face da Terra, no YouTube, no planeta, na galáxia. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Segunda vitória seguida do Palmeiras, que agora só disputa o Campeonato Brasileiro depois da eliminação para o Botafogo na Libertadores. Fala nisso, o Botafogo não tá nem aí com isso e segue líder do Brasileirão. A tranquilidade e o sorriso são de quem vai curtir a pausa para a data FIFA no topo da tabela do Brasileirão. Nos últimos meses, as últimas semanas, a gente está bem feliz. Eu acho que é o melhor possível, o sentimento é muito bom. Jogo, olha só, Igor Jesus, que passe! Dominou no peito, bateu! Com a vitória por 2-0 sobre o Fortaleza, o time chegou aos 50 pontos, 2 a mais do que a equipe cearense. O Botafogo vence o confronto direto com Fortaleza e volta para a liderança do campeonato com 2 gols do centroavante Igor Jesus. O Botafogo já treinou hoje e a partir de amanhã vai ter 6 dias seguidos de folga. Os jogadores só se reapresentam na segunda-feira da semana que vem, quando iniciam a preparação para o jogo contra o Corinthians. Esse duelo pelo Brasileirão vai ser no sábado, dia 14 de setembro, aqui no Newton Santos. Nós temos que poder desfrutar deste momento agora, desta paragem que é uma coisa pouco comum para todos nós e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar. Time nas quartas de final da Libertadores, de volta à liderança do Brasileirão, e o botafoguense também não se cansa de curtir esse momento. Boa tarde, bem-vindos à Seleção Sport TV, começando agora com o Maestro Júnior, com o Ana Thaís Matos, com o Conrado Santana, para a gente falar desse Campeonato Brasileiro, que vai dar uma parada agora na data FIFA e vai congelar uma imagem do G4 com os times muito vivos. O Botafogo na liderança, seguido de perto pelo Fortaleza, com um jogo a menos. Palmeiras babando, porque é o único título que ele consegue disputar ainda na temporada. E o Flamengo cheio de problemas, cheio de críticas, mas ainda com resultados a ostentar. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro, o Botafogo chega a 50 pontos. Fortaleza parou nos 48, mas tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 47, ele está uma rodada do Botafogo. E o Flamengo também, porque ele está a 6 pontos, mas tem um jogo a menos que o líder. Este é o G4 do Campeonato Brasileiro. Maestro, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Obrigado, Aninha, Conrado, pessoal que está com a gente. Eu acho que para a gente que está de fora é o melhor cenário que existe, né? É esse equilíbrio grande. Pegando um gancho que você estava falando com o Luiz, eu acho que Botafogo e Palmeiras vão chegar, naquela minha teoria maluca, né, das últimas 12, 13 rodadas, vão chegar exatamente no momento mais importante do campeonato, com desempenho, com banco, quer dizer, com astral lá em cima, né? Em relação ao Fortaleza, eu achei que no sábado faltou um pouquinho de ousadia, mesmo jogando contra um time que a gente sabe que tem um retrospecto e tem um desempenho muito grande dentro de casa com o Botafogo. Faltou um pouquinho de ousadia para jogar um pouco mais ofensivo, não somente ficar se defendendo como praticamente aconteceu. E o Flamengo esse altos e baixos o tempo todo. Não adianta você contratar, não adianta você gastar muito se você não consegue ter uma regularidade. O Campeonato Brasileiro é regularidade, né? Quando você oscila muito, é difícil. Mas com todos esses problemas, continua ainda, vamos dizer, na briga, né? Devem ter rezado, porque caiu do céu essa parada FIFA para recuperar, não aqueles que, no caso do Vinha e do Everton, que vão ter, vamos dizer, um longo tempo aí para recuperação, mas principalmente aqueles que estavam com a sequência. Quando eu vejo que o Gerson, nessa estatística, jogou 35 jogos seguidos, eu me reporto um pouco aos anos 70, 80, quando você fazia realmente isso aí. E hoje, com a intensidade, o ritmo do jogo que existe,
não tem corpo humano que aguente. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Tô vendo muitos rubro-negros indignados com a atuação da equipe em Itaquera e com a atuação como um todo. Mal de atuação, bom de resultado, né? Porque o Flamengo segue vivo em todas as frentes. Vivo com chance de título, embora o futebol ontem tenha sido muito ruim. Ana Thaís Matos, boa tarde, bem-vinda ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde você, Maestro, Conrado, pessoal que está em casa. Atuações bem ruins em sequência do Flamengo, né? Acho que isso vale destacar. Agora, olhando essa foto do G4, o Botafogo olha para trás e solta o lá vem eles de novo, né? Porque é isso, e vai perseguir, porque só tem um Campeonato Brasileiro pela frente, né? Então, é a realidade do Palmeiras, e o Palmeiras é um time que sabe competir no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo tem que ficar atento e entender fisicamente também como vai administrar tudo que tem para fazer daqui até o fim da temporada. Mas, Rizek, eu queria falar sobre o outro lado da tabela, né? Os outros 10 da segunda página da tabela, porque eu estava fazendo umas contas aqui, peguei umas anotações sobre o resultado do Fluminense. O Fluminense sai da zona de rebaixamento, né? Fica ali com 2 pontos da zona de rebaixamento, e ele também está a 3 do 11º colocado, né? Ou de chegar, de colar nos 10 primeiros colocados. Isso mostra muita regularidade a gente tem falado muito sobre isso, mas o que está acontecendo com a segunda parte da tabela. Hoje a gente tem mais times para cair, muito mais time para cair, do que para brigar por vaga na Libertadores. Eu acho que você olha o cenário ali do 11º para baixo, ninguém te dá aquela certeza assim, nossa, tá dando tudo certo. Claro, a gente viu a reação que o Fluminense conseguiu nesses últimos jogos, mas eu acho que o destaque para mim é essa regularidade aí com viés para baixo, né? De tantas equipes que estão brigando ali contra a zona de rebaixamento, e hoje não é possível você falar que o Bragantino vai ficar confortável, Criciúma, Grêmio, não só pelo resultado dessa rodada, mas pelo que vem acontecendo mesmo do jogo jogado dessas equipes, além, é claro, dos times que estão no Z4. No jogo jogado, esse 16º lugar não é a posição do Fluminense, definitivamente. Você vê a calma com que o Fluminense tem atuado, a maneira como derrotou o Galo fora de casa na penúltima rodada, quando saiu da zona do rebaixamento, e a maneira como enfrentou o São Paulo ontem no Maracanã, para confirmar a sua ausência do Z4, é de um time que tem um nível de atuação muito diferente daqueles que estão brigando tecnicamente contra o rebaixamento. O Fluminense está lá na classificação, mas na bola me parece que ele já desgrudou dessa turma desesperada. Conrado, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Zeke, Ana, Maestro, concordo com você. E aí, o meu destaque, usando também aí o nosso telão, destaque ofensivo do Campeonato Brasileiro, Estevão, 17 anos. Para mim, o melhor jogador do nosso futebol atualmente. E aí, defensivo, Thiago Silva, 39, que vai fazer 40 anos. Esses dois jogadores estão fazendo a diferença, assim, absurda para o time deles. O Palmeiras, quando não tem o Estevão, é um outro time completamente diferente. E aí, eu quero trazer o assunto também, o bate-papo, para muita gente refletir, que técnico é muito importante, gente. É muito importante. Cada vez mais, enfim, não só na parte tática, gerir o elenco, mas eles não entram dentro de campo. Você tem que ter o cara ali dentro de campo que faz a diferença. Então o Abel, quando o Estevão não está, ele não é um técnico ruim que não tem criatividade, porque o time dele tem ficado assim. E quando o Estevão tá, o time dele é criativo, cria e ganha e vai para cima. É porque o Abel Ferreira, não entra em campo. O Estevão faz diferença. E aí eu quero trazer lá para o Fluminense também. O Mano, com certeza, tem seus méritos. Chegou, organizou, mas a grande diferença do Fluminense, na minha opinião, é o Thiago Silva. Ele que está fazendo toda essa diferença. O Thiago Silva atuou em 7 jogos do Campeonato Brasileiro, 7, e ele não sofreu gols. Isso é incrível, isso é um absurdo. E ele é um cara que, se ele sentar aqui, a gente comenta melhor, viu, mano? Um pouquinho melhor. Ele melhora tudo em volta dele, cara. Eu fui ao Maracanã, ele acerta, tira uma jogada, o Fluminense não toma gol e ele vira... Não, então ali você poderia ter ido ali, ó. Aqui você dá 2 passos para trás. Ele tá o tempo todo conversando. Eu fico imaginando um café da manhã. Ele tá conversando aqui, ele já deve dar um toque. Sabe aquele jogo lá, Thiago Santos? Você deu aqui, você tirou aquela bola para lá, tira para cá. Então é um cara que ele faz a diferença. Mas, de novo, não é tirando o mérito do Mano, não, tá? Tem também, é clara a diferença, a forma que o Fluminense mudou. Mas, assim, o que o Thiago Silva está fazendo nesse Campeonato Brasileiro para o Fluminense é algo digno do tamanho dele, né? Do futebol dele, um jogador histórico do nosso futebol. Concordo com você. Falar um pouco do líder, Maestro comentou sábado a vitória do Botafogo.
Foi uma vitória até que tranquila, com pouquíssimo susto, né, maestro? Eu acho que talvez não, certamente pelo próprio posicionamento, como eu já falei anteriormente, do Fortaleza, entendeu? Que talvez o Botafogo tenha se preparado. Essa foi a furada do Almada, né, que teve o contra-ataque. O problema maior do Fortaleza foi exatamente porque as oportunidades para os contra-ataques, os espaços, eles apareceram. Só que aquele passe final que você deixa o companheiro na posição privilegiada, ela dificilmente aconteceu. O Botafogo bem sólido na parte defensiva, quando não dava esses espaços. O Luiz Henrique, principalmente no segundo tempo, fazendo mais jogadas individuais, bem aberto, como ele sempre faz, quer dizer, aí termina fazendo a diferença. É um time muito equilibrado, né? Por exemplo, ele perdeu o Cuiabano com 3 minutos de jogo. Aí entra o Marçal, não tem mudança. Quer dizer, permanece, vamos dizer, o mesmo nível. Isso é importantíssimo, né? O Igor Jesus não fazia nem uma grande partida, errou bolas que normalmente ele não erra no primeiro tempo. Compensação no segundo tempo, o lançamento lá de trás do Alex Barbosa, pega ele numa condição. O zagueiro, o Cadorna, né, deu espaço, deu. Mas a dominada que ele dá arrumando é uma dominada de quem conhece a posição. O Botafogo, eu acho que, diferentemente do ano passado, hoje você coloca Matheus Martins, né? Você coloca o Tietê, que já está totalmente incorporado, porque já veio do ano passado. Esse banco ele vai te trazendo. Você tem o Alan, que não jogou, né? Você tem os reforços que o Botafogo trouxe. Tiquinho saiu do banco. Tiquinho é banco eu ia deixar para falar dele no final. Quando você tem um cara como o Igor, que não é que a gente estivesse acompanhando ele bem de perto, né? O cara vem, coloca o Tiquinho no banco, não, alguma coisa esse cara tem. E o treinador está ali no dia a dia, está vendo. Porque o Tiquinho, se a gente for lembrar o ano passado, e ele voltou a jogar bem, né? E ele tem entrado, quando joga junto com o Igor, um pouco mais atrás, e ele faz aquela função, né? O segundo meio gol avançado que encosta ali. Eu acho que o Botafogo está muito mais forte, muito mais sólido, muito mais forte do que o ano passado. Principalmente eu acho que a questão do banco, porque quando você coloca esses caras que já têm qualidade, eles mantêm o mesmo ritmo do jogo, a mesma pegada. E isso é fundamental, né? Pra você não cair. Visando essa disputa, que a gente está projetando aqui possível, né, entre Botafogo e Palmeiras como os mais fortes. Não afasta o Fortaleza. Não, nem o Flamengo. Eu acho que até o jogo de sábado, eu acho que ela foi meio contrário aos pensamentos do próprio Vojvoda, porque ele não é de colocar seu time, vamos dizer, muito lá atrás. Terminou o jogo com 64%, porque às vezes você tem uma posse de bola muito grande sem criar oportunidade, né? Mas não, foram 63%, não dando oportunidade para o teu adversário e você criando muitas oportunidades. Eu acho que foi um jogo meio fora da curva do estilo Fortaleza de jogar. Mas de forma alguma, descarto o time que é líder por pontos perdidos hoje no Campeonato Brasileiro, Fortaleza, não é isso. É que você enxerga essa turma e é heróico o Fortaleza estar entre eles, né? Em termos de investimento e de elenco, é heróico o Fortaleza estar entre eles. Não é o normal, não é o que se espera de um campeonato que premia quem tem melhor elenco, quem pode investir mais. Vejo apenas o Botafogo e o Palmeiras como, nesse momento, os times de desempenho os mais fortes e elencos mais fortes na comparação com o Fortaleza especificamente. E elenco é o que o Botafogo vai precisar, porque o Palmeiras montou um elenco para jogar todas as competições, nesse momento ele só está no Campeonato Brasileiro, pensando só em brasileiro, e o Botafogo ainda tem a Libertadores. Então, quando a gente fala desses nomes que hoje estão no banco, Alan, Tiquinho, Eduardo, serão fundamentais para o Botafogo poder lidar até o fim da temporada, caso ele vá avançando na Libertadores, com as duas competições, que não é simples. O Dorival Júnior, quando foi treinador do Flamengo, ele decretou que era impossível, ele decidiu que era impossível jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Ele, inclusive, se continuasse à frente do Flamengo, ele partiria para um projeto que eram dois times diferentes, para jogar competições diferentes. Era a ideia que ele tinha. E ele concluiu, é impossível jogar
as competições que a gente tem, todas elas com o pé no acelerador lá embaixo. Não dá. Você tem que fazer escolhas. Ele fez as dele, priorizou claramente a Libertadores e a Copa do Brasil e deixou o brasileiro de lado. Foi premiado ganhando as 2 Copas. Será que o motivo pelo qual o Flamengo não tem desempenhado à altura do elenco é que esse time não faz escolhas, que ele tenta jogar tudo ao mesmo tempo agora e está pagando um alto preço por isso? E vai pagar o alto preço se continuar, né? Porque é praticamente impossível, né? E você tem, no meio do caminho, alguns problemas de contusão, como aconteceram com jogadores que estavam, no caso Cebolinha, que estava voltando à forma, que não conseguiu, vamos dizer, dar continuidade em função da contusão. André, é bastante complicado. Quando você faz um planejamento, às vezes, durante o ano, tem certas situações que você precisa priorizar de verdade. Porque senão você termina não conseguindo ter objetivo em nenhuma delas, né? Não que isso possa acontecer com o Flamengo. É lógico que com todos esses problemas continua de frente. Mas a gente vê a questão do desempenho mesmo. Qual foi a sequência que a gente teve de 3 jogos seguidos, por exemplo, que o Flamengo teve desempenho regular, assim? Que a gente, poxa, esse time completamente diferente do Botafogo e do Palmeiras no momento, entendeu? Classificou em 2 competições, né? Mas 2 competições na qual ele fez o resultado em casa, até jogando razoavelmente bem, mas em compensação perdendo fora. Quer dizer, as últimas partidas demonstram... O Flamengo tem 5 derrotas nos últimos 10 jogos. Não é normal. 5 derrotas. Não é normal para você ter uma equipe como... Porque se você for olhar, por exemplo, o time titular ontem, é um time titular que ele pode ter um desempenho muito, mas muito melhor do que teve ontem, né? E você não teve. É um time espaçado, que coisa que não acontece com o time sem muita organização, que também não é normal nos times do Tite, que você olha para o time adversário e diz assim, quem é o cara que pensa, quem é o cara que organiza, quem é o cara... o garbo. Você não pode deixar um cara como esse com uma liberdade muito grande. Eu acho que o Flamengo foi tão mal em Itaquera que muita gente está definindo a vitória do Corinthians como o Corinthians quis mais, teve mais raça. Eu acho que o Corinthians jogou com a mesma raça com a qual ele joga em Itaquera quase sempre, porque raça não falta para esse time. A diferença, ou uma das diferenças, é que ontem o adversário não jogou nada, que é o Flamengo. Mas antes de mergulhar... O Botafogo fez um jogo perfeito diante do Fortaleza. Era um duelo de líder e vice-líder, trocaram as posições e Igor Jesus definiu a parada 2-0 para o Fogão. Era confronto direto entre Botafogo e Fortaleza no Newton Santos. Valia a liderança do Brasileirão. Logo aos 4 minutos, Arthur Jorge teve uma baixa. O lateral esquerdo cuiabano, que tinha acabado de voltar ao time, recuperado de uma lesão no cotovelo, sentiu dores na coxa e precisou ser substituído por Marçal. Nos primeiros 15 minutos, as equipes se estudaram. Jogo truncado. O Fortaleza de Vojvoda tinha a marcação bem encaixada e o Botafogo dificuldade para chegar perto do gol. O Leão queria um contra-ataque e conseguiu quando Thiago Almada furou. Breno Lopes ficou perto de finalizar bem, mas o desvio de Marçal facilitou a defesa de John. O Glorioso ficou perto de abrir o placar com Igor Jesus. O atacante estava livre na pequena área e cabeceou para fora. O time cearense respondeu nesse chute de Brits, de fora da área. O Bota ainda armou boa jogada com Savarino. A bola explodiu em Cardona e os jogadores da equipe carioca reclamaram de toque de mão. O jogo seguiu e aos 40 minutos, Marlon Freitas chutou e a bola explodiu em Lucas Sacha. Pênalti para o Botafogo. Muita comemoração da torcida. Só que aí o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi no VAR e concluiu que a bola bateu na cabeça de Sacha. Portanto, pênalti anulado e 0-0 na primeira etapa. Luiz Henrique voltou para o segundo tempo dando trabalho para João Ricardo. O Botafogo era superior, até que marcou o gol com Igor Jesus, mas a arbitragem sinalizou o impedimento de Marçal no início do lance. Tudo bem, ficou para a jogada seguinte. Alexander Barbosa teve ótima visão de jogo. Lançou bonito para Igor Jesus, que dominou e marcou 1-0 Botafogo.
Não satisfeito, ele aproveitou o contra-ataque. Arrancou livre em direção ao gol de João Ricardo e fechou o caixão. 2-0. Esse foi o 6º gol de Igor Jesus em 13 jogos pelo Glorioso. O Igor é um jogador que cada vez mais está mais interessado com todo o elenco, cada vez mais com a ideia que nós queremos para a sua posição específica e para aquilo que é também o seu comportamento dentro da dinâmica da equipa. Nossa equipe também é muito qualificada, isso nos traz várias oportunidades durante o jogo e quando a gente está ali, a gente tem que estar concentrado para, quando tiver a oportunidade, de matar e sair com a vitória, que é o mais importante. Se perdió un partido, bien, aceptamos, mas esa aceptación ahora hay que convertirla en trabajo para continuar procurando nossos objetivos. Com essa vitória, o Botafogo de Arthur Jorge reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está no topo com 50 pontos e tem pela frente uma sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. Contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. No meio disso, o Glorioso ainda tem 2 duelos com o São Paulo pela Libertadores. Continuar agora este nosso caminho, com a paragem agora para as seleções, mas para depois podermos continuar outra vez, porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar. Que partida perfeita do Botafogo, aplicação tática, jogadores se entendendo, realmente para cima do Fortaleza, que é um time muito bem ajustado. Valeu bastante esses 3 pontos, valeu liderança, não é? Sobe a minha labareda! Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ô Lucas Pedrosa. Deixa eu te contar um negócio. Não, aqui, não, abre um pouquinho a tela, só mais um pouquinho. Pode abrir, pode abrir. Mais. O único leão que eu gosto é esse aqui. É o único leão que eu gosto. É esse leão aqui, ó. Oh, meu Deus, o Fogão voltou pro primeiro lugar. O Botafogo é líder. Para! Merecido, tá? Jogou muito. Recebeu o, até então, líder. O Fortaleza foi um jogão e venceu 2-0, reassumiu aí a ponta da tabela. Flavinho tava lá e acompanhou. Fala, Flavinho! Nos embalos de sábado à noite, o Botafogo levou a melhor na balada do Nilton. Graças aos poderes, ou melhor, aos gols do Igor Jesus. Sim, o Igor é um jogador que cada vez mais está mais interessado com todo o elenco, cada vez mais com a ideia que nós queremos para a sua posição específica e para aquilo que é também o seu comportamento dentro da dinâmica da equipa. É verdade que a noite demorou para ficar animada. Somente aos 27 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo com Igor Jesus ainda fora de ritmo. O Fortaleza respondeu nesse chute do Brits, que desviou e assustou o goleiro John. Aí veio a polêmica no fim do primeiro tempo. O árbitro viu o toque de mão do Lucas Sacha e marcou pênalti. Com o auxílio do VAR, observou que a bola bateu na cabeça do jogador e voltou atrás na marcação. No segundo tempo, Luiz Henrique chamou o adversário para dançar e quase marcou um golaço. O atacante insistiu na mesma nota e o João Ricardo defendeu. Até que o Alexander Barbosa acertou o tom com um lançamento perfeito para o Igor Jesus. O atacante não desafinou e deu início à festa dos alvinegros no Nilton Santos. O Fortaleza saiu em busca do empate e deu espaço. Igor Jesus aproveitou, arrancou em velocidade e transformou em carnaval a noitada do líder. O Botafogo acaba com uma invencibilidade de 12 jogos do Fortaleza na temporada. Ultrapassa o adversário na tabela de classificação e assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Outra vez porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar,
porque esta equipa não se cansa de ganhar e eu muito feliz fico quando isso acontece, porque jogamos exatamente todos os jogos para ganhar. Os botafoguenses têm até o dia 14 para se esbaldar na liderança sem ter dor de cabeça. Para tudo, que antes de falar do meu fogão, vou mandar um beijo pro Celcinho. Ele é pai do super ator talentoso Juan Paiva, tá na novela Renascer lá do Plim, fez o filme do Claudinho Bochecha, ele é o Bochecha incrível. Eu tava assistindo ao filme, parecia que eu tava vendo o Bochecha ali, um super ator, um super talento, Juan, e ele é fogão. Tá e feliz. o pai dele assiste a gente todo dia. E mandou um recadinho pra você, Nenê Casagrande. Qual foi o recadinho? Depois no off eu te conto, tá? Abraço, tá? Celcinho, um beijo, apareça sempre que quiser na minha cabine, tá bom? Uma energia, um cara muito maravilhoso e fogão. Lucas Pedrosa, fala pra ele o que tu gostou do meu fogão, ô Pedrosa. De muita coisa, né? É difícil você não gostar de alguma coisa desse Botafogo, porque a gente já vem frisando aqui como esse time consegue protagonizar bons jogos e também obriga os seus adversários a jogar bons jogos. O Fortaleza não estava na ponta da tabela à toa. Também é uma grande equipe, muito bem organizada, tem vários grandes jogadores, Pochettino, Lucero. É um time também que foi muito difícil para o Botafogo. Chegou em um determinado momento da partida em que o Botafogo estava melhor, mas o jogo estava muito aberto porque o Fortaleza é uma equipe muito rápida e aí os jogadores do Botafogo conseguiram aparecer nas suas individualidades. Claro que coletivamente, eu já falei aqui, é o melhor futebol do Brasil. Mas o lançamento do Alexander Barbosa, o domínio do Igor Jesus para fazer aquele gol, abrir o placar e depois o calcanhar do Tiquinho para deixar o Marlon Freitas também em condições de dar aquele belo passe, isso aí é individualidade. É quando você mostra que os jogadores do Botafogo conseguem assumir responsabilidade no momento crucial e fazem o Botafogo vencer. Eu não vou nem falar do Luiz Henrique porque parece que ele tá em outro planeta. Porque Isso porque ele nem fez a sua melhor... Olha não lá, fez. hein? Mas assim e que mesmo assim ele pega na é o bola, melhor. ele vai passando pelos caras como aproveitando se fosse... a data FIFA, merece ser titular na seleção. Jogando muito. Tá jogando, ele tá jogando muito. É Agora, assustador. na minha opinião, Vene, o melhor em campo, é difícil não dar esse posto ao Igor Jesus. Marcou 2 gols, né? Muito difícil. Mas, na minha opinião, o melhor em campo foi o Alexander Barbosa. Assim, não só pelo lançamento, mas também defensivamente, a partida que ele fez. Eu acho até que foi a melhor partida do Alexander com a camisa do Botafogo. Não é nenhum exagero você dizer isso, jogou muita bola. É óbvio que a gente, quando vai eleger o melhor em campo, a gente vai acabar elegendo o Igor Jesus, que fez... Na verdade, ele fez 3 gols, porque um gol foi anulado, bem anulado por sinal, só que quando ele bota a bola na rede, foi mérito dele na jogada. Sim. Então acabou sendo anulado, beleza, mas depois ele faz 2 gols importantes e a gente está falando de um Igor Jesus que estava extremamente apagado no primeiro tempo, só que no segundo tempo ele mostrou o porquê o Botafogo o contratou e o porquê atualmente o Tiquinho Soares é banco de reserva. Se o Tiquinho hoje é banco, é graças às atuações do Igor Jesus, que está jogando muita bola. Inclusive, parabenizar a equipe de scout do Botafogo por ter contratado esse atleta. Estava lá no mundo árabe e contratou, entre aspas, de graça, porque ele assinou pré-contrato e veio de graça pro Botafogo. E foi uma baita contratação, tá jogando muita bola. E pensa como ele se adaptou rápido, porque ele ficou pouco tempo no profissional aqui no Brasil. Ele já volta, ele demorou um pouquinho para marcar seu primeiro gol, mas mesmo não marcando, ele joga motivo, muita bola. Eu vi uma entrevista, eu confesso que eu não sei para onde foi essa entrevista, eu queria dar os créditos aqui, mas ele falou que desde quando ele sabia que estava vindo pro Botafogo, ele fez um trabalho fora das 4 linhas para se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro. Porque lá no mundo árabe você tem menos jogos, ou seja, a intensidade é menor. Então ele já estava se preocupando para se adaptar aqui de maneira rápida. A gente vai falar do Vasco agora, mas sabe o que foi essa situação aí do Igor? O Igor não fazia um primeiro tempo bom, né? Mas o jogador iluminado é isso, ele vai lá e marca 2. Isso é um artilheiro. Aí... Sabe quando você tá com a gata na festa? Aí você tá à vontade com a gata lá, a gata tá aqui, tu tá aqui. Aí tu tá tomando teu negócio, a gata também, tu olha pra porta, chega o ex dela. Só que aquele ex que é muito gato, sabe? Entendi. Que tu tem um negócio, que ainda mexe. Esse maluco é bonito pra caramba. Aí tu olha pro cara, aí tu olha pra gata, bota a mão no ombro. Traz um drink pra ela. Porque a banheira, eu vou com você, velho. Claro, agora. Foi isso. Ele não fazia uma boa partida, ele olhou... Aí eu falei no microfone, Tiquinho Soares entrando. Ele olha o Tiquinho mascando o chiclete ali, ó, fazendo assim, aí ele olhou pra rede e, ó... Vou ter que resolver. 30 segundos depois do Tiquinho entrar, ele marcou o gol. E resolveu. E depois marcou o segundo. Eu amo os meus camisa 9. Ele é o nome da janela até aqui, tá?
Se você for parar pra pensar, ele chegou na janela de transferência do meio do ano, foi decisivo contra o Palmeiras, tem sido decisivo no Campeonato Brasileiro. Contra tem o Flamengo jogado também. Demais, é que depois abriu o placar, mas e ele assumiu que a faz titularidade do Botafogo. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Donos da Bola dessa segunda-feira. Bota o hino do fogão aí, Pedrinho, porque está nascendo um novo líder. Quero ver se vai ter um elefante hoje. O fogão é líder do Campeonato Carioca. Aliás, eu não me lembro da última vez que alguém pegou o meu leão e amassou dessa forma. O Bessa chegou aqui pra mim, olhou pra mim. Eu falei, que isso, Bessa? Eu falei, que isso, Bessa? 50 anos? Uma hora dessa? Falei, que isso, ele? O seu leão virou gatinho. Falei, vai dormir, rapaz. Ainda temos um jogo a menos. Mas o fogão, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Dificilmente alguém vai tirar ponto do Botafogo no Newton Santos. O volume do Botafogo é muito grande. E eu não tô falando do Alexandre Barbosa, não, também. Mas o volume de jogo do Botafogo é um negócio assustador. Boa semana. 0 dias, 0 horas, 0 minutos que a gente não fala do Alexandre Barbosa. Ele deu um carrinho lá que ele tava assim, no chão. O cara foi tentar passar a bola debaixo da perna dele, a bola não passou. Tem que ver direitinho na regra isso daí, Clebão. Você tá valendo essas coisas. É sério que eu tô falando. Ele sentou assim no chão, ele é brigador, né? Aí uma perna aqui, outra ali. O cara foi dar uma caneta, a bola parou. Vale... Tem que falar com a dona Fica sobre isso aí. O que esse malandro tá usando? Ai, meu Deus do céu. É sério. Ó. Alexandre Barbosa, tamo de olho aí. Bom, o Vascão venceu também, o Flusão venceu também. Só o Malvado que não venceu, classificação na tela. Temos um novo líder. Uma surra de hino, né? Parece até o baile que Fernandão ia lá em Padre Miguel. Fortaleza 48, Palmeiras 47, o Flamengo. Cara, como é que o Flamengo, com todo respeito ao Corinthians, eu posso falar porque o Neto, que é o maior corintiano que eu conheço, falou: o Flamengo vai meter 4 fora o baile no Corinthians. O Neto falou isso sexta-feira. Claro que, né, o jogo se resolve não. Mas o Flamengo perder para aquele time do Corinthians, que é muito inferior ao do Flamengo em todos os quesitos, é um absurdo. A gente vai discutir muito isso aqui. O que está acontecendo com o Flamengo que não consegue performar no Campeonato Brasileiro? Vamos conversar sobre isso. Flamengo 44 ainda no G4, Libertadores, etc. Falando em Botafogo, vamos falar de Botafogo então, que é o líder do campeonato? Por gentileza. Vamos falar de Fogão. Melhores momentos na tela que o Botafogo fez, foi um negócio impressionante. Eu ainda não vi o Fortaleza tão acuado, Nando, no Campeonato Brasileiro como no jogo do Botafogo. Mas por opção um pouco, né, GV? Você acha? O Vojvoda, sim. O Vojvoda tentou ser um time mais reativo. A gente sabe que o Vojvoda coloca o Fortaleza para ser uma equipe muito, mas muito reativa. O contra-ataque do Fortaleza tem sido fatal em grande parte dos jogos. Não é à toa que o Fortaleza era o líder do campeonato, estando com um jogo a menos. Só que o Botafogo se organizou muito bem. Com a bola, o Botafogo saindo numa linha de 3, Gregori pela direita, o Bastos por dentro e o nosso amigo Alexandre Barbosa pela esquerda, até porque ele tem um poder de construção melhor do que o do Bastos. E o Botafogo conseguiu coibir. Eu falei Borges, era Bastos. Conseguiu coibir boa parte dos contra-ataques do Fortaleza com relação a isso. Mas o primeiro tempo do Botafogo não foi lá tão bom ofensivamente. O Igor Jesus, que foi o cara que resolveu o jogo, que no segundo tempo ganhou nota 10, no primeiro tempo estava todo mundo falando que ele estava mal tecnicamente, que não conseguia definir bem a jogada. O povo também é muito chato, né? É isso aí. O moleque não pode jogar 40 minutos mais ou menos que o povo enche o saco. Patada pro gol, que se vai na direção do gol é difícil. Ele tem trabalhado muito bem nas inversões. O Botafogo deve estar treinando muito isso, porque as inversões de jogo do Botafogo são quase que certeiras quase sempre, tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. E o Marlon Freitas faz isso com maestria, tem feito isso com maestria. Além do Luiz Henrique, que é um cara que você não sabe para onde dribla, não sabe para onde vai. Até sabe, vai ter igual o Felipe naquela época, que ele vai puxar para dentro. Vai... E não é só a parte técnica, fisicamente o Luiz Henrique está sobrando com relação aos adversários. E merecida a vitória do Botafogo. E uma menção muito honrosa ao Igor Jesus, que foi muito criticado no primeiro tempo, mas conseguiu no mesmo jogo fazer o negócio que ele faz lá? Kamehameha. O que é isso mesmo? É do Dragon Ball. Ele fez 3 gols, né, no jogo.
Não, filma o Amêndola fazendo isso, pelo amor de Deus. Ninguém quer saber da linha, não. Já trabalhou o gol, vai, Vila. Peraí, vou levantar aqui, ó. Tem um grito antes. Tem que ser com grito. Você assistiu? Tem um grito antes. Você assistiu o Dragon Ball? Não, mas tem que não ter é um da grito sua época. Não, você assistiu o Smurf, você é velho. Você também não assistiu, não assistiu o Dragon Ball. Eu sou da época do Thundercat. Por favor. Gira, Jiraya, Come on, Clebão. Eu vi ele Emanuele na tela da Band, Come on, Clebão. Eu também vi. É assim, ó. Ele faz um negocinho aqui. Ih, rapaz. Não, eu quero o som. Não tem som. Ele não faz nada. Beleza. Só um minutinho. Não, beleza. O Igor Jesus é o raiz e aqui tá o de Londres. Olha só uma coisa, eu sou mais velho do que o Igor Jesus, tá? Só pra te avisar. Vai, Nutella. Ele... Ih, rapaz. É isso. Bom, muito bom. Gostei. Parabéns. Você é um ótimo super-herói. Foi muito bom, mas eu... Muito obrigado. Eu comecei a suspeitar de você. O negócio é legal. Tem aqui, ó. Ele envolve. É porque é para alinhar os chakras. O que é? É para alinhar os chakras. Oh, Deus. Aí como é que ele alinha o chakra dele aí, Pedro? Assim ele alinha o chakra. Ele quer virar. Como não? Ele quer virar. Né? Só de 3. Craque Transamérica. Fogão é com você, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E foi uma vitória convincente, né? Uma vitória digna de um líder de campeonato brasileiro. Fortaleza estava a 12 jogos invicto e o Botafogo não tomou conhecimento, assume a liderança isolada da competição, pelo menos até a próxima rodada, que só acontece no dia 14 de setembro. O Botafogo vai enfrentar o Corinthians, novamente no estádio Newton Santos. De imediato, vamos ouvir o técnico Arthur Jorge, fazendo um resumo do que foi a partida, uma vitória que para ele foi merecida. Inteiramente justa, bem conseguida, muito merecida. Os rapazes fizeram uma primeira parte muito boa e conseguiram ser ainda melhores na segunda. Fizemos de facto um jogo de muito bom nível, com sentido único, diria mesmo, contrariando um pouco daquilo que era a estratégia do nosso adversário. Me pareceu estar mais na expectativa, à espera de um erro nosso, uma transição. Fomos, como eu tinha pedido também aos meus jogadores, que fôssemos dominadores, que fôssemos nós a tomar a iniciativa em todos os momentos desse mesmo jogo. Podermos ganhar, muito importante para nós, o objetivo conseguido. Está aí, portanto, a palavra do Mister. Jogadores ganharam o domingo de folga, se reapresentaram hoje apenas para fazer um trabalho regenerativo e, a partir de amanhã, serão 6 dias de folga, Azevedo. Jogadores só voltam a trabalhar na outra segunda-feira, quando darão início à preparação para a partida contra o Corinthians no próximo dia 14. E nessa reapresentação, no dia 9, o Arthur Jorge já vai poder contar com o lateral Vitinho e com o Adrielson, os últimos 2 reforços acertados antes do fechamento da janela. Valeu, Azevedo? Valeu, é o Botafogo se reforçando, né, com uma campanha excelente dentro do Campeonato Brasileiro, E aí você tem, o Gabriel, uma situação que eu falei sobre isso no sábado lá no Newton. O Arthur Jorge, ele tá com esse time nas mãos. Eu vou citar aqui um exemplo, né? O próprio Bruno Cantarelli bate muito nessa tecla. Vai colocar 2 centroavantes que ele tira um jogador de meio e geralmente coloca o Tiquinho e mantém o Igor Jesus. É fato que isso está funcionando também, né? O lance do segundo gol é todo na conta dos 2 centroavantes atuando juntos, coisa que eu não gosto tanto, que você não gosta tanto, que grande parte da torcida do Botafogo também não curte tanto. E é nessas horas, Azevedo, que assim, eu bato naquela tecla de que a gente aqui não pode ter a presunção de achar que a gente entende mais futebol do que um cara que tá lá como treinador num alto nível, que chegou onde chegou, né? Se ele entende que 2 centroavantes funcionam atuando juntos, é porque ele detecta isso nos treinamentos e é porque ele tem os jogadores, comendo na mãozinha dele. O Arthur Jorge, ele entende muito bem como utilizar esses atletas. Eu achei até que quando o Tiquinho entrasse em campo, seria na vaga do Igor Jesus, que não vinha conseguindo acertar tanto as jogadas. Eu não sei se você teve essa impressão ao longo do jogo. Sim. E aí o Igor foi mantido. E confesso que eu, na minha corneta de momento no jogo, pensei, cara, não foi uma boa decisão. E o segundo gol é pra calar a boca de todo mundo, inclusive a minha, tá? Quem acha que essa dupla não funciona, não tem recursos para encaixar. O Tiquinho Soares dá um passe sensacional no Marlon Freitas e o Marlon dá a bola no Igor Jesus para ele se projetar e fazer o segundo gol do Botafogo. E sobre Igor Jesus, olha o peso dos gols desse cara com a camisa do Botafogo. 2 gols sobre o Fortaleza na vitória que valeu a liderança. 1 gol contra o Palmeiras no mata-mata da Libertadores no Rio e outro gol no mesmo mata-mata em São Paulo. 1 gol num clássico contra o Flamengo, onde o Botafogo atravessou a equipe adversária. Ainda tem um golzinho ali contra o Atlético Goianiense, talvez o gol menos relevante dessa sequência. Esse jogador de gols pesados, ele custou um total de R$0 pro Botafogo contratar ele.
E aí, irmão, bota na conta do scout do Botafogo que foi buscar esse atleta meio que perdido ali no mundo árabe. Contratou, claro que toda contratação envolve dinheiro no fim das contas. É de luvas, né, de compensação que você dá na mão do jogador para valorizar a vinda dele. Mas o Botafogo não precisou comprar ele, o Botafogo não precisou negociar com outro clube. Foi ali, naquela brecha do pré-contrato, e trouxe esse jogador que vem fazendo a diferença. Impressionante como tem qualidade o senhor Igor Jesus. Um abraço aqui ao Evandro Baianinho. O Evandro Baianinho é o Evandro de Brasília. Não entendo, mas... Deve ter nascido na Bahia, né, de repente. Um abraço, Evandro. Tamo junto, Evandro. O Jefferson tá falando aqui. Boa tarde, Azevedo, meu amigo Farias. Podemos dizer que o Arthur Jorge foi o técnico certo no momento certo pro Botafogo, que o futebol gostou de assistir. Dá pra ver que o grupo abraçou a ideia dele. É verdade, o Arthur Jorge tem, de fato, o grupo nas mãos. Você vai estar no Papo 2 ou Ace? Sim, vou sim. Então eu quero que você leve um tema pro Papo 2, que não vai dar tempo da gente discutir aqui, tá? É o Cid Omar. Tá? Cid Omar tá dizendo o seguinte: boa tarde, o melhor programa de esporte, Botafogo deu show. Por que o Barbosa joga sem cueca? Parece que ele está com uma espiga de milho. Tá chato ver isso. Então você leva pro Papo 2 pra gente, tá Acho bom? que é pesado levar isso pro Papo 2. Então, pessoal, é isso. O Botafogo é líder. O Botafogo vai ficar esses 14 dias aí, por aí, né? Na liderança, no mínimo, né? Podendo ficar até mais. Acho que o jogo contra o Fortaleza é dia 11. Então pode ser que até o dia 11 nós estamos na liderança e podemos ficar até mais tempo. O Botafogo aí passou por cima do Fortaleza. Hoje, sem falta, terá o nosso pós-jogo, tá? Sem falta. Mais tarde terá a nossa live. Lá para umas 10 da noite, tá bom? Fazer aí um pré-madrugadão. E é isso, pessoal. Tivemos aí tudo que você pode imaginar que rolou na mídia. Não teve um programa da mídia esportiva que falou de Botafogo que não está aqui. Pelo menos nessa tarde de hoje aí. Do almoço até agora, foi isso. Eu sou o Rafael, muito obrigado por estar aqui comigo. Aqui a gente só fala de Fogão o tempo todo. Às vezes fala de outro time rival para sacanear, né? Alguém que tem sacaneado o Botafogo, que zoe o Botafogo, a gente vai zoar de volta. Está quase pronto o nosso compilado de flamenguistas que secaram o Botafogo no sábado e se ferraram, e torceram pro Flamengo no domingo e se ferraram também. Então temos aí compilado, vamos reagir aqui dando risada desses otários. E é isso, pessoal. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Muito obrigado pela confiança, pela parceria. Aqui embaixo, lógico, Sport TV não, tá? O Globo não, mas os canais que eu peguei aqui, alguma matéria, que tem um link no YouTube, eu deixo aqui embaixo. Às vezes eu esqueço, mas nesse vídeo aqui embaixo, quiserem ver na íntegra lá o programa inteiro, é só clicar aqui embaixo e assistir. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.